as alterações com relação ao BPC, tanto para os idosos quanto para a pessoa com deficiência. Então, se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever, porque aqui eu compartilho esse e outros assuntos relacionados aos direitos da pessoa com deficiência. O meu compromisso é te manter atualizado com relação a todo esse processo da reforma da Previdência. Eu já fiz inclusive um vídeo falando sobre uma minuta que tinha vazado, que trazia alguns pontos com relação a essa alteração do BPC. Mas agora foi apresentada a proposta oficial do governo Bolsonaro. A primeira coisa que eu tenho que esclarecer para você é que essa proposta não é ainda o que vai ser definitivamente, porque ela foi apresentada no Congresso Nacional justamente para ser votada. Então, esse processo ele começa pela Câmara dos Deputados, então ela vai ser votada pelos deputados, depois ela vai para o Senado Federal e depois é que ela volta para o Executivo para ela ser promulgada. Então, durante ainda todo esse processo, podem haver alterações nessa proposta original, ok? E eu trouxe aqui então para você o quadro resumo de como ficou essa proposta. Para as pessoas com deficiência não houve alteração, então continua com os mesmos requisitos, sem limite de idade, e o valor continua sendo o valor de um salário mínimo. Agora, para os idosos, houve uma grande alteração. Como era o sistema antes? O idoso, a partir de 65 anos, em situação de miserabilidade, ele recebia um salário mínimo. Com a nova proposta, eles anteciparam essa idade para 60 anos. Então, agora existem duas faixas para o idoso receber o benefício. A primeira faixa vai dos 60 aos 70 anos e nesses 10 anos, o idoso em situação de miserabilidade vai receber apenas R$400, que é menos da metade do salário mínimo. E só a partir dos 70 anos é que ele vai receber o salário mínimo. Um outro critério é que a família do beneficiário do BPC, ela pode ter um patrimônio de até R$98 mil. Esse valor é a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. O benefício da prestação continuada, ele está previsto na Constituição Federal. Então, para que ele seja alterado, é necessário que se faça a alteração na Constituição Federal. E eu trouxe aqui para você o texto da proposta que altera o artigo da Constituição que prevê o BPC, para que você possa acompanhar aqui comigo nessa leitura. É o artigo 203, inciso 5. Garantia de renda mensal no valor de um salário mínimo à pessoa com deficiência, previamente submetida à avaliação biopsicossocial. Eu fiz um vídeo explicando para você o que é a avaliação biopsicossocial. Eu vou deixar aqui para você o link desse vídeo, ok? Realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, que comprove estar em condição de miserabilidade, vedada a acumulação com outros benefícios assistenciais e previdenciários, conforme disposto em lei. Garantia de renda mensal de um salário mínimo para pessoa com 70 anos de idade ou mais, que comprove estar em condição de miserabilidade, que poderá ter valor inferior, variável, de forma fásica, nos casos de pessoa idosa com idade inferior a 70 anos, vedada a acumulação com outros benefícios assistenciais e com proventos de aposentadoria ou pensão por morte dos regimes de previdência social de que trata os artigos 40, o artigo 201, ou com proventos de inatividade e pensão por morte, decorrentes das atividades de militares, de que tratam os artigos 40 e artigo 142, conforme dispuser a lei. Então, gente, esses incisos eles estão explicando justamente aquilo que eu já falei para vocês, que a pessoa com deficiência ela terá a garantia de um salário mínimo, desde que atendido aqueles requisitos de miserabilidade e de que seja considerada a pessoa com deficiência
após essa avaliação que será feita, que será essa avaliação biopsicossocial. E o outro inciso, ele fala que o idoso, como eu já tinha falado anteriormente, receberá o salário mínimo também, se comprovada a miserabilidade, a partir dos 70 anos, mas que a partir dos 60 anos ele receberá aquele valor inferior ao salário mínimo, que é aquele valor de R$400, conforme eu já tinha falado anteriormente. Aí vem o parágrafo 1º e diz: para os fins do disposto nos incisos 5 e 6 do caput, considera-se condição de miserabilidade a renda mensal integral per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo